tocar, meus amigos, torcedores e torcedoras do Corinthians e do São Paulo, sobre essa partida da ida da semifinal da Copa do Brasil entre Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena. O estádio estava completamente lotado, assim como vai acontecer no Morumbi na volta, né? Jogo em que as duas equipes entraram muito tensas, parece que a perna estava pesada, né, dos jogadores, né, as pernas dos jogadores. A proposta do Corinthians era a de tentar encurralar o São Paulo no seu campo de defesa, né, tentar tramar ali a frente da área do tricolor do Morumbi. Mas o Corinthians evidentemente teve muitas dificuldades para fazer com que isso acontecesse. Ainda assim, tentou gerar esse jogo, né, levou volume para intermediária, por entorno da área do São Paulo, enquanto a proposta do São Paulo, na verdade, na minha opinião, deveria ser a de trocação, a de tentar ir para cima, né? Mas o São Paulo, na verdade, ele tenta se acomodar um pouquinho mais no campo de defesa e sair para o contragolpe. A tensão estava tomando os dois times, como eu falei, mas pouco a pouco o São Paulo foi ficando muito mais acomodado dentro de campo, enquanto o Corinthians foi ficando incomodado, né? A proposta do São Paulo estava funcionando melhor. O tricolor foi hoje para campo pensando ali numa equipe, né, configurada para jogar, para praticar velocidade, praticar recuperação e aceleração. Quando o São Paulo pegava essa bola, sempre havia um jogador ali muito perto para gerar a opção de passe. E essa prática, essa situação, possibilitou ao tricolor se projetar ao campo de ataque com muita qualidade. A defesa do Corinthians tinha dificuldade para marcar, porque o São Paulo chegava, às vezes, com uma certa superioridade numérica, mas na maior parte das vezes, né, com uma superioridade de qualidade, qualitativa, tendo os mesmos jogadores, mas numa situação de qualidade bem superior. Em virtude do quê? Em virtude de como a jogada se desenhava desde o meio de campo. O São Paulo estava muito mais ajustado taticamente dentro de campo do que a equipe do Corinthians, né? E aí você tinha, por exemplo, muita velocidade, muita força física, recuperação e aceleração, passe e aceleração, né? E chegando com muita gente. O São Paulo estava chegando com muita gente ali à área do Corinthians e estava dificultando muito para a defesa do Corinthians, que teve hoje no Gil um jogador horroroso, gente. O Gil é um jogador que, infelizmente, ele precisa se aposentar, não dá mais. Hoje ele foi bizarro, jogou nada, né? Enquanto o Bruno Mendes está no banco de reservas, também não dá para entender o Luxemburgo, né? Não dá para entender. Um outro que foi muito mal no Corinthians foi o Maicon, totalmente perdido, né? E a atuação do Maicon naquele setor também prejudicou o Corinthians, por quê? Porque sobrecarregou o Renato Augusto, né? Que ao mesmo tempo não teve o auxílio do Roger Guedes, que também não jogou bem, e quando o atacante como o Roger Guedes não joga bem, ele não baixa para se associar, né? Ele não dá uma opção de passe, ele não se apresenta, ele não ataca o espaço, e aí dificulta muito para o meio de campo no geral. A atuação do meio campo de uma equipe também pode ser prejudicado ou beneficiado pelo trabalho do atacante, e hoje o Roger Guedes não conseguiu também fazer um grande jogo e atrapalhou bastante a equipe. O Yuri Alberto também perdido, né? Mas isso tem sido algo bem constante, né? Se a equipe não está bem, não é o Yuri Alberto que vai jogar bem, né? A equipe não esteve tão bem e o Yuri Alberto, evidentemente, que não esteve bem, não tem estado bem na equipe do Corinthians, né? Acho que ainda vai fazer muita diferença pelo Timão, mas neste momento não está conseguindo, né, este belíssimo centroavante que é o centroavante do Timão, né? Então, quanto ao Corinthians, o Corinthians tentava fazer essa progressão para o campo de ataque e não conseguia, porque não tinha ideias funcionando no meio de campo. Como eu disse, o Timão precisava muito das suas individualidades, né? Algumas delas hoje não estavam funcionando bem, né? Agora, uma delas, bastou um jogador jogar muito bem para que fizesse toda a diferença. No primeiro tempo, o Renato Augusto já conseguiu ali fazer uma bela finalização, quase que ele consegue fazer um gol, né? Hoje, embora o São Paulo tenha tentado marcar o Renato Augusto, ele sobrou, jogou muita bola e foi certamente o melhor em campo. Esse melhor em campo seria o Pablo Maia se o Renato Augusto não fizesse os dois gols, sobretudo o segundo gol, que foi o gol da vitória. Porque o Pablo Maia jogou muita bola. Ele foi, na verdade, o cérebro desse meio de campo aí do São Paulo. O cara que marcou muito, que soube pegar essa bola, fazer o passe. O Juan entrou bem, jogou muito bem. O Luciano fez uma boa partida. Gente, o São Paulo não jogou mal. A partida do São Paulo foi muito ok. O São Paulo, ao mesmo tempo, está demonstrando que não está conseguindo, não está se assustando quando faz esses jogos decisivos em estádios complicados como a Neoquímica Arena, assim como foi também lá no Allianz Parque. O São Paulo parece que está se configurando para ser uma equipe competitiva também nos jogos decisivos, né? E mesmo fora de casa. E hoje o São Paulo não jogou mal. Os números da partida mostram que o Corinthians teve 5 finalizações, 4 ou 5 finalizações. No mínimo 3 delas foram do Renato Augusto, né? Inclusive as 2 finalizações que foram para o gol. Enquanto o São Paulo teve 15 finalizações, gente. Então o volume de jogo do São Paulo foi absurdo perto do Corinthians. O Corinthians tinha a bola, mas não sabia muito bem o que fazer com ela.
Enquanto o São Paulo, quando pegava essa bola, acelerava, né, e chegava com muito mais facilidade à área do Corinthians. Só que o São Paulo não foi somente hoje uma equipe que acelerou o tempo inteiro. O São Paulo foi uma equipe que teve uma posse de bola maior do que a do Corinthians, teve uma troca de passe também muito mais interessante, muito mais decisiva, né, teve um jogo profundo com muito mais qualidade. Agora, o problema do São Paulo foi a qualidade da finalização. Enquanto o Corinthians teve 4 ou 5 finalizações ali durante o jogo, pelo menos 2 foram em direção ao gol. As 2 do Renato Augusto. 2 bolas na rede, 2 gols para o Corinthians, né? Enquanto o São Paulo, ele teve ali 15 finalizações, né, e apenas 2, meus amigos, foram em direção ao gol. Aí fica complicado, né? Aí fica difícil. E quando a equipe perde um jogador como o Calleri, complica ainda mais, porque ele é um bom finalizador. E outros jogadores que o São Paulo tem ali, enfim, chega na área até com certa facilidade, mas na hora de chutar, na hora de finalizar, não consegue. O David, que entrou, andou fazendo gols aí em algumas partidas, é um jogador que tem dificuldade para finalizar. O Alisson, historicamente, tem dificuldade para finalizar, né? E outros jogadores ali também. Agora o São Paulo fez taticamente uma partida muito relevante, muito interessante, deixa para os seus torcedores aí, né, uma percepção bastante positiva, né, e uma expectativa bastante relevante de que a equipe pode perfeitamente virar esse confronto ali no Morumbi, né. Porque a vantagem do Corinthians não é muito grande, basta um gol do São Paulo para a coisa ficar completamente igual. Então o São Paulo tem condição realmente de reverter, e não é somente porque vai jogar em casa, é porque está jogando muito bem, na minha opinião, e hoje fez uma boa partida. Tirando as finalizações do São Paulo que foram horrorosas, a equipe mandou muito bem. Taticamente, a equipe teve domínio da partida, terminou o primeiro tempo melhor do que o Corinthians. No segundo tempo, o Corinthians acaba fazendo um gol, chega para gerar pressão e acaba fazendo um gol rapidamente. Isso também foi um pouco de sorte do Timão, né? Este gol rapidamente poderia gerar uma tranquilidade maior para o Corinthians, mas imediatamente o São Paulo consegue empatar com o Luciano, né, numa falha assim, bizarra de quem? Do Gil, gente, que já é um senhor aposentado, que precisa se aposentar, né? O Gil é driblado ali pelo garoto Juan, como se fosse o menino fosse ele, né? O Juan fosse um jogador experiente e ele o menino, né? Então foi driblado de uma maneira bizarra e ali praticamente quebrou completamente a perspectiva da marcação de todo o sistema defensivo do Timão. A bola acaba sobrando ali para o Luciano, que finaliza com muita perfeição ali, a bola bate na trave, bate no Cássio e acaba entrando e o São Paulo empata. O Corinthians poderia crescer naquele momento, porque o Corinthians precisa muito de circunstâncias positivas para que o seu jogo aconteça. Circunstância, por exemplo, dos seus jogadores jogarem, que jogam muito bem, seus bons jogadores jogarem bem. Circunstância do tipo, foi lá, fez um gol no começo da partida ou no começo do segundo tempo. Essas circunstâncias são muito positivas e importantes para um time que, taticamente, ainda tem ajustes, ainda precisa de ajustes necessários que precisam ser feitos, né? E que o técnico não está conseguindo fazer. Então o que acontece? O Corinthians teve ali uma sorte legal quando fez o gol imediatamente ali ao começar o segundo tempo, só que rapidamente o São Paulo acaba empatando, então tirou do Corinthians essa vantagem e pouco a pouco o Tricolor foi se assentando em campo novamente, assim como foi no primeiro tempo, e foi mandando muito bem. Mesmo quando o São Paulo passou a defender, claramente a gente via ali uma ideia maior de que tudo bem, se a gente empatar tá tranquilo, né? Mesmo assim o São Paulo, na minha opinião, foi superior ao Corinthians. Agora, por que o Corinthians venceu? O Corinthians venceu porque quando o jogador do Corinthians falhou, o Gil, né, em uma das falhas do Gil, o São Paulo fez o gol. Em outras falhas do Corinthians, o São Paulo não soube aproveitar, né? Quando o Caio Paulista falhou, o Corinthians fez o gol da vitória, porque essa bola ficou com o Renato Augusto, né? Quem estava na jogada com o Caio Paulista era o Renato Augusto, que é um jogador extremamente diferenciado. Então a bola sobrou para ele é muita sorte também, né, que a bola vai sobrar justamente ali para o Renato Augusto, né? O Corinthians certamente hoje teve um meio de campo ali sem ideias, né? Claramente que o Rojas é um jogador que pode fazer toda a diferença para o São Paulo na volta, para o Corinthians, né? Porque hoje ele fez falta, hoje foi um jogador que precisava estar ali, né, jogando, infelizmente não estava. Acho que o Luxemburgo poderia ir com outro jogador porque o Michael não está vivendo um bom momento, né? Então eu acho que a atuação do Michael também prejudicou muito o desempenho geral do Corinthians. Agora o São Paulo jogou bem, mandou bem, finalizou mais, teve mais finalizações, mais jogo profundo, uma troca de passe com muito mais qualidade, e deixou bons sinais para os seus torcedores. Então essa vitória do Corinthians, assim, ela anima hoje, ela gera alegria, gera tranquilidade para o torcedor, mas o torcedor do Corinthians sabe que a coisa vai ser complicada no Morumbi, até porque o time nem sempre consegue jogar bem, né? Quanto ao São Paulo, na minha opinião, fez um jogo legal, não ganhou, mas fez um jogo legal e pode perfeitamente repetir esse jogo de qualidade ou jogar ainda melhor nos seus domínios e vencer o Corinthians. Tá tudo aberto, gente. Na minha opinião, em virtude do Corinthians ter vencido, tá 50% de chance para cada equipe. O São Paulo tem um leve favoritismo muito pequeno em virtude de jogar nos seus domínios, né, a partida decisiva contra o Timão. E além de jogar diante dos seus torcedores, o São Paulo costuma jogar muito bem quando joga no Morumbi. O São Paulo é aquela equipe que não vai bem fora de casa, né?
E o curioso é que hoje, apesar de não vencer, teve um desempenho interessante. Agora o São Paulo é aquela equipe que joga muita bola no Morumbi. Nesses jogos decisivos, dificilmente o São Paulo não faz uma boa partida quando joga nos seus domínios, sobretudo este São Paulo do Dorival. Então a coisa é complicada para o Corinthians, né? Contudo, o Timão tem bons valores individuais e o São Paulo tem um time coletivo melhor. Então aquela visão que eu tinha antes do jogo, ela se mantém. O São Paulo ainda é levemente favorito, por quê? Porque o São Paulo tem um time melhor, enquanto o Corinthians tem um time com alguns jogadores que são mais decisivos, né? Então, na minha opinião, eu fico sempre com a equipe que tem um padrão tático mais elevado. Agora, não dá para descartar a qualidade de um jogador como o Renato Augusto, que é um craque, né? É muito bola o Renato Augusto, né? Joga muita bola. E outra coisa interessante para o Corinthians é que o Roger Guedes hoje não jogou bem, ele não costuma fazer duas partidas ruins, né? Então é muito provável que ele tenha um desempenho melhor no próximo jogo. De qualquer maneira, o jogo vai ser bem mais interessante. Acho que essa tensão que aconteceu no jogo de hoje, ela não vai acontecer tanto como aconteceu hoje, né? E acho que podemos ter um jogo muito melhor e com muito mais gols, né, no Morumbi. Agora, o São Paulo, de fato, pelo que mostrou em campo hoje, apesar da derrota, ele se mostra um pouco mais favorito para ficar com essa vaga à final. Contudo, não dá para descartar, evidentemente, esse timão que tem esse cara que é um craque, que é o Renato Augusto, tá bom, gente? É isso.